Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Destaque em Foco. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, a Lucy Fabiani. Seja muito bem-vinda, Lucy. Obrigada, boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma grande honra recebê-la aqui conosco. A Lucy tem uma empresa que é de restauros e reformas, né? Restauros e obras. Restauros e obras, isso. E ela vai estar falando um pouquinho da trajetória dela, da empresa, do trabalho dela e também essa questão do papel da mulher mesmo, né? Na construção civil hoje. Então fique ligado com a gente, né? Já se inscreve no canal da BMC, né? Deixa o sininho. Pessoal, antes de a gente iniciar, vou falar um pouquinho da nossa empresa, né? A gente tem novidades que a gente está trazendo da nossa empresa também. Somos fabricantes, todo tipo de revestimento, de cimento, de gesso. Fabricamos bordas de piscina, a térmica, né? Qualquer modelo de placa 3D nós fabricamos. E estamos iniciando com uma novidade agora, cubas personalizadas, né? Tem um vídeo aí, o pessoal vai passar, que a gente postou hoje no Instagram. Das cubas que a gente começou a fabricar. Tem como colocar o vídeo? Solta o vídeo aí, DJ. São diversos modelos, né? Tem até aqueles que tem aspecto ferroso, né? Que é de ferrugem, né? Isso. A gente também tá começando a fabricar. Na verdade, a nossa empresa, ela faz qualquer tipo de cuba personalizada de acordo com o projeto, né? As arquitetas de plantão aí, que tiver algum projeto diferenciado, pode estar entrando em contato com a gente. Estamos prontos a atender vocês também. Ah lá, ali tem alguns modelinhos. Aquele ali com aspecto ferrugem, na cor verde. Olha lá o aspecto de Esse daí ferrugem, é com etrusco e ferrugem também. E o legal é que cada peça ela tem a sua personalidade. Então, assim, cada peça ela vai sair diferente. Não, ela é única. Ela é única, ela não sai igual. Ela vai estar sempre saindo de maneiras diferentes, de formatos diferentes, né? Desenhos e personalidades diferentes. Essa daí é toda no ferrugem. Então... Tem uma toda branca que a gente fez também. Tem a branca, só que aí essa daí é tá a preta. Vídeo. A branca ficou bem bonita também. E hoje fabricamos alguns outros modelinhos também. Outras cores diferenciadas, com outro tipo também de acabamento. A gente vai estar fazendo outro vídeo depois e estar publicando, divulgando para vocês. Isso mesmo. Tinha até uma saboneteira ali atrás, não sei se vocês conseguiram ver. Então, essa é a novidade nossa, né? Se você precisa de alguma reforma, decoração da casa, pode chamar a gente. Nosso Instagram é destaque com K, _ e _ art. E vai ser um prazer estar realizando um orçamento aí para vocês. Bom, vamos iniciar aqui então. Lucy, novamente, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta um pouco pra gente da sua história, né? Como que você iniciou nesse ramo de construção civil, como que você construiu a empresa também. Antes da Lucy iniciar, a gente não pode deixar de mencionar que a Lucy, ela é uma de nossas parceiras. O estúdio, o Davi vai estar passando aí as fotos. Exatamente. Ela e a equipe dela, né? A Bruna, minha companheira. A Bruna, companheira dela, foram responsáveis pela pintura, pelo acabamento aqui na colmeia, a parte ali também da recepção, da porta. Olha como que ficou bem bacana. Olha o antes e o depois. Ficou muito lindo esse contraste. Foi um trabalho assim muito bem feito, realmente bem caprichosa. Olha lá para vocês verem. Deu outra cara pro estúdio. Deu outra cara pro estúdio, deu vida pro estúdio. A parte da recepção também acho que não vai ter fotos, né? Mas foi feito também. Mas foi feito também. Então, assim, para você que está pensando em reformar, em restaurar, a equipe dela, a empresa dela está prontinha para atender vocês. E ela vai falar mais um pouco sobre a empresa dela, que tipo de restauração, de reforma, de obras, né? Que a empresa dela consegue estar atendendo vocês. Agora sim.
Então, a minha trajetória começou, na verdade, não, foi meio que pela dor, né? Não foi no amor. Eu estava trabalhando numa empresa e essa empresa, eu comecei a ter uns problemas de saúde, eu não podia ter filho, eu não sabia, não tinha nem ideia que estava grávida, né? Eu já tinha um relacionamento de 3 anos e quando eu comuniquei na escola, eu fui mandada embora, sem eles esperarem nenhum exame, nada, eu fui mandada embora. E aquela angústia, eu não sabia o que eu tinha, eu passando muito mal, porque os médicos já tinham falado que eu não podia, né, ter filhos. E aí, quando eu comecei a fazer uma série de exames, tal, eu descobri que eu estava grávida. E aí, tentei negociar com a escola, não consegui, então fiquei desempregada. Logo em seguida, esse relacionamento acabou. O pai do meu filho foi embora, né? Ele também não aceitou muito a gravidez, porque durante 3 anos eu falei que eu não podia ter filho, né? Então, Deus me deu esse presente aí. Até hoje eu agradeço, mas foi realmente um susto, porque os médicos, o que o médico fala, só Deus que muda, né? Sim. E aí eu lembro que eu me vi sozinha, com filho, separada, nunca tive profissão, eu sempre trabalhei na área da beleza, né? Eu desfilei desde os meus 7 anos. Então, eu falei, o que eu vou fazer, né? O meu pai nunca permitiu trabalhar fora. Então, eu não tinha uma profissão, eu não tinha nem sequer um currículo, né? E aí, o que aconteceu? Nesse tempo da gravidez que eu estava na minha casa, eu vi minha mãe querendo fazer algumas reformas, algumas coisas em casa, e comecei a ver minha mãe sendo prejudicada. Ela contratava uma pessoa, ela não ia, contratava uma pessoa, dava o preço além, a gente desconfiava, até que a minha mãe contratou uma empresa para fazer o telhado dela, e a empresa simplesmente fez um trabalho horrível em casa. O telhado ficou torto, eles foram embora sem cobrir, choveu, sabe? Foi aquela correria à noite para cobrir a casa. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei para ela, olha, eu vou ganhar meu filho, vou fazer alguns cursos e vou te ajudar aqui em casa. Foi sem pretensão nenhuma. Porque minha mãe sempre foi assim. A gente saía para ir para a escola com a casa amarela, quando a gente voltava, a casa estava verde. Minha mãe toda a vida foi assim, foi muito criativa, ela mesma fazia as coisas, tal. E aí eu fui vendo e fui aprendendo. Sim. Então, às vezes, ela estava pintando alguma coisa, pedia para mim fazer um recorte, alguma coisa. Então, a gente reinava em casa, via ela fazendo as coisas e tal. Então, minha mãe é muito desse exemplo de mulher que se vira dentro de casa, que se vira sozinha, né? E aí eu falei para ela, olha, eu vou fazer uns cursos aí, vou aprender algumas coisas. E até no finalzinho da gravidez, eu cheguei a fazer um curso, o primeiro curso, e fui começando. Naquela época não tinha tanta oportunidade como tem hoje. Era para você fazer um curso de pintura, alguma coisa, era absurdamente caro, era empresas mesmo, era realmente muito complicado. E aí eu lembro que, quando meu filho nasceu, eu não achava vaga para creche, meu filho pequeno, aí foi outra luta. E aí eu lembro que, quando eu trabalhei nessa escola, eu cheguei a fazer uns berços, umas cadeiras, algumas coisas assim meio criativas para deixar a escola colorida, porque eu era assistente de professora artística, né? Então a gente fazia uns coloridos na escola. E eu lembro que as pessoas gostavam. Aí eu falei, daí eu vou fazer uma renda. E comecei a pintar algumas coisinhas pequenininhas para vender. Eu vi que eu não tinha mão para pintar nada pequeno. Caixas, essas coisinhas pequenininhas, porta-joia, eu não tinha mão para isso. Cheguei a fazer alguns, mas não me identifiquei. Foi aonde eu comprei um berço de R$80, lembro como se fosse hoje, numa casa de móveis usados, de madeira, e fiz o berço do meu filho. Foi o primeiro restauro que eu fiz na minha vida, foi o berço. Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. Davi, você consegue soltar a foto do berço? Tem a fotinha. Tem a fotinha. Ela é bem precária até, porque naquela época nem tinha, né? Mas graças a Deus que eu tenho ela para recordação, onde tudo começou. Sim. Já faz quanto tempo? Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Eu fiz esse berço, eu estava grávida de 6 meses e esse ano meu filho completa 20 anos. 20? Nossa! Legal. 20 anos. Eu estava grávida de 6 meses quando eu fiz esse berço. Naquela época você já pagou R$80 no berço? Então, foi. Eu lembro, cheguei a ter a notinha e tal. E você imagina os outros preços como que era. Sim. E aí eu lembro que eu comprei, ele era de madeira maciça, ele não tinha vida nenhuma, e quando eu olhei para ele, eu fiz. E todo mundo que ia visitar, né, o bebê falava, da onde você tirou esse berço? E aí virou novidade, porque ninguém tinha aquele berço. Sim. Eu não sabia o sexo do bebê,
Então eu coloquei o tema de girafa, porque servia para os dois. Coloquei verde e amarelo, que servia para os dois. Fiz um banco Safari, né? todo branquinho. Ah lá, foto. Fiz da Arca de Noé. Ali você estava gravidinha. Estava grávida de 6 meses. Olha aí sou só. eu à noite lixando o berço. E aí eu fiz esse berço e daí as pessoas começaram a pedir, faz um banco para mim, faz uma cadeira. E aí foi onde eu me identifiquei com móveis grandes. E aí eu vi que começou a brotar criatividade. Mas assim, naquela época não tinha a nossa opção hoje do YouTube, né, que resolve quase tudo. Sim. Não tinha isso de você pesquisar nada. Nessa época era muito revistinha, né? Aí eu corria na banca, juntava um dinheiro, ia na banca, comprava aquelas revistinhas que tinha o passo a passo daquelas caixinhas de madeira. Sim. E usava isso nos móveis. E aí eu falei, não tinha dinheiro para comprar tinta, como que eu vou fazer? Aí era onde eu andava na frente das construções, pegando o resto de tinta, pegando algum pincel ali que estava uma meia-vida ali, porque nessa época não tinha as lojas hoje de baixo custo. Que tem opções, hoje, né? Que tem mais opções em conta. mais em conta. Não tinha. Para você comprar um pincel, era realmente um pincel bom. Sim. E aí eu não tinha essa condição. E aí eu comecei fazendo assim. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer uma cadeira, isso, aquilo. E foi, a prima falava para a tia, foi o boca a boca mesmo. E aí eu fiz um folhetinho. Também não tinha dinheiro para divulgar. Eu fiz um folhetinho numa folha de sulfite, escrevi à mão e coloquei, você quer mudar a cor, sem pretensão de ser restauro. Falei, olha, você quer mudar a cor da sua cadeira? Tem uma cadeira azul? Então eu fiz uma coisa à mão mesmo. Comprei meu primeiro telefone, coloquei o número lá, tal. E aí eu lembro que meu telefone começou a tocar muito. Olha só. Do nada, assim, começou a tocar. Eu falei, que estranho. Eu tinha levado, acho que, umas 2 lojas só. De artesanato mesmo, né? E aí o meu telefone tocando, quando eu falei, foi onde eu tive a ideia de perguntar para as pessoas, mas de onde você pegou meu telefone? Peguei na caixa do meu correio. Como é que foi parar na caixa do correio, né? Olha. E aí um dia eu mexendo na mesa, nas coisas da minha mãe, assim, a Bíblia da minha mãe estava em cima da mesa, e quando eu puxei a Bíblia dela, os folhetinhos caíram de dentro da Bíblia. Então ela pegou esse um folhetinho, eu dei um folhetinho para ela orar. Falei, mãe, leva para a igreja e ora. Né? Porque, assim, a gente não quer fazer a nossa parte, a gente empurra na mãe, né? Falei, mãe, ora para mim. E dei para levar na igreja. Nessa época eu não ia, né? Então, menina nova, tal, não ia. E aí eu falei para ela, ora para mim nesse papelzinho aí, porque eu preciso trabalhar. E aí ela levou numa gráfica, tirou cópia. Olha. E todo dia, quando ela ia para a igreja e voltava, ela passava fazendo as caixinhas do correio. Gente, Nossa. que história. Sabe o que me fez lembrar? A história do Zezé de Camargo e Luciano. Eu lembro quando toda vez do estourou orelhão. a música deles É o Amor. Do orelhão, o pai Sim, ligando. Eu lembro gente, muito. olha só. Toda vez que chega nessa parte do orelhão, eu choro muito, eu me emociono muito, porque lembra muito a minha mãe. Caramba, muito legal. E aí eu falei pra ela, não acredito que você coloca na caixa de correio lá, eu tenho que ajudar de alguma forma, ainda brincou e tal. E ali foi indo. Olha E só. aí um dia não tinha pretensão nenhuma de ser a pintura, era só o restauro. E aí começou a dar certo. E aí eu comecei a comprar revistinha, aí veio a febre da pátina. Aí eu comecei a ler como que fazia a pátina e eu percebi que eu tinha essa coisa de você mostrar para mim, olha, eu quero dessa cor. Eu tinha essa percepção de conseguir chegar nessa cor. Sim. Comecei a ver que eu tinha alguns... Mas eu achava na minha cabeça que todo mundo era assim, que todo mundo era capaz de fazer isso. Hoje, conversando com as arquitetas, eu vejo que é dom. Algumas pessoas têm isso, mas na minha cabeça não. Era comum. E para mim era comum. E eu falava, nossa, mas por que as pessoas mesmo não pintam? Estão me pagando para pintar, né? E aí eu comecei, pinto uma cadeira de verde, aí eu pegava na rua, aí era muito engraçado que às vezes eu estava com quem eu estivesse, eu falava, para ali, eu vi uma cadeira. E todo mundo colocava as coisas no carro, levava para mim. A minha irmã já chegou a levar móvel para mim ela tinha uma moto na época, ela nem tinha carro. Minha irmã já chegou a entregar móvel comigo. E nessa época, pelo que você disse, mais ou menos, era novidade, né? Não, era muito novidade. Assim, quem tinha uma pátina em casa era muito luxo. Sim. Era um móvel vintage e tal, era uma coisa super bonita. O que é esse? Qual que é o nome? Pátina é aquela pintura que é desgastada. Sim. Né? Parece que é risco. Isso, na verdade, riscado. ela veio muito antiga. É porque, assim, quando eles viajavam, na época, Dom Pedro, que eles viajavam, tal, eles levavam os móveis no navio e eles tinham cor. Né? Eles eram pintados. Conforme eles levavam de navio nas viagens, eles iam riscando. Eles iam raspando em alguma coisa e ia riscando. Quando chegava no país de origem, que eles iam ficar, tal, que eles colocavam o móvel, ele estava meio desgastado. Então, cada viagem deixava o móvel mais desgastado.
as pessoas chegavam na casa dos reis lá e via aquele móvel desgastado, achava que... Porque para rico tudo é muito bonito, rico, né? É muito bonito. Se e for eles achavam, pobre... por exemplo, eu chego na casa de um rico, vejo um negócio desgastado, nossa, aquilo E na verdade tá na tava moda. Aí na casa de pobre... Ele tava Já é literalmente feio. batido. Nossa, Ele que tava, interessante. a Pátina é uma história muito linda. Sim. Ele tava desgastado e as pessoas começaram, nossa, vamos fazer aquilo ali, porque é o rei... Não sei, rei. Olha, gente, É vocês luxo. sabiam disso? Legal. Olha só, que É muito interessante. legal. Eu É igual a fui pesquisar. ferrugem lá no... Sim. Isso, é muito interessante. Então, assim, e aí começou. E aí, quando eu fazia, eu comecei a ver que virou febre. E aí eu peguei uma cliente muito boa uma vez, foi indicação, falaram para ela que eu fazia uma pátina. E foi muito engraçado, porque era assim, eu pegava as revistinhas, cortava, colocava na pasta, chegava na casa do cliente e falava assim, olha, eu faço tudo que tem nessa pasta. Então, tudo que eu olhava, que eu achava que eu era capaz de fazer, eu colocava nessa pasta. Criativa, bem olhava, criativa. Não tinha nada do que tem hoje, né? Eu tenho essa pasta até hoje. Legal. E Olha, aí você deveria abria ter a pasta. trazido, Trazido a mulher. pasta. E você, é muito legal. E você abria essa pasta, aí tava os recortes de revista. Aí a pessoa falava assim, nossa, que lindo, você sabe fazer isso aqui? Aí eu falava, tudo que está aqui eu sei Olha, fazer. Então, nem toda precisava de revista gráfica. que eu comprava, mesmo porque não tinha. Não tinha. E aí eu cortava da revista, e aí eu colocava dentro dessa pasta, daí eu dava a revista na mão do cliente e falava assim, olha, tudo que tem aqui eu faço. O que você escolheu, eu sei fazer. Então, eu só colocava aquilo que eu achava que era um nível, né? Sim. Só que daí era muito engraçado, que daí começou a virar febre, eu comecei a picotar e colocar dentro da pasta para não perder os modelos. E aí eu chegava na casa do cliente, o cliente falava assim, nessa página 10, você faz? Eu não tinha nem visto o que era. Eu falava, faço. Aí a pessoa, que bom, eu quero dessa cor, desse jeito, tal. Ai, tá bom. Eu chegava em casa, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso agora? E agora tem que fazer os testes. Agora que as clientes estão descobrindo isso, né? E aí eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí eu ia lá, pegava a revistinha, ia lá de novo, comprava a revista, lia várias vezes. Aí eu testava, tal, e o negócio ficava perfeito, gente. Ficava igual da imagem. Essa história é bem parecida com a minha. E aí foi indo. Aí um dia eu cheguei na casa de uma cliente, onde entrou a pintura. Eu cheguei na casa de uma cliente. Eu lembro que o meu pai falou assim para mim na época: nossa, você vai trabalhar com isso agora? Você não vai procurar outro emprego? Eu falei, não, tá me dando dinheiro. Tá me dando dinheiro, eu consigo ficar perto do meu filho, eu consigo trabalhar em casa. Meu filho ficava no cercadinho faz o que você brincando, gosta. E eu tava achando, até então não era muito amor. Era um meio de ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu tô em casa, eu tô perto do meu filho. Né? Meu filho, naquela época, era muito difícil vaga em creche, né? E aí eu falei, não, eu fico perto do meu filho, eu consigo dar atenção para ele. E era isso que eu queria. E aí eu falei assim, aí meu pai um dia falou para mim assim, nossa, mas você devia procurar emprego, tal. Hoje eu vou lá entregar esse móvel com você. Aí meu pai tinha uma Towner, né? E aí meu pai colocou o móvel dentro. E aí, quando meu pai chegou, naquela época tinha cheque, dinheiro, essas coisas, né? A mulher tinha me dado um dinheiro de entrada e ela ia me dar um cheque depois no final. E aí eu cheguei, peguei o cheque, daí eu falei, quando eu fui arrumar o móvel, meu pai ajudou a colocar. Eu falei, pai, segura aqui para mim. Encaixei o móvel para a mulher, ele foi e abriu. Viu o valor. Aí, quando entrou no carro, ele falou para mim assim, a partir de hoje somos sócios. Foi muito engraçado. E a partir daquele dia, ele olhou meu serviço, ele falou, realmente com outro ela vai olhar. ganhar dinheiro. E aí ele começou a me apoiar, e depois teve um tempo ele comprou uma doblô maior, e aí a gente colocava, ele ligava para mim, dá para colocar móveis maior, dá para colocar 2 agora, vamos lá buscar. Eu vi uma cadeira lá, não sei não onde, vamos buscar. E aí meu pai virou meu parceiro, nessa época ele já estava aposentado, né? E aí ele começou a me ajudar. Legal. E aí, quando eu comecei a visitar meu pai na chácara, que ele tinha comprado uma chácara, eu comecei a ver algumas coisas de imóvel. Eu falei, nossa, pai, mas que estranho, porque meu pai foi casado com a minha mãe 30 anos em fábrica, trabalhando em fábrica. Eu nunca vi meu pai fazer nada. Meu pai não trocava uma lâmpada em casa. E aí, quando ele se separou, que ele foi morar numa chácara, ele começou a fazer móveis de madeira. Eu falei, de onde que vem isso? Aí ele falou assim, eu aprendi quando eu era criança, agora estou aposentado, estou fazendo. Então dá para eu arrumar e você pintar. Olha só. E aí meu pai começou a consertar para mim, colocar o pezinho, tal, fazer o reforço, que era o esforço físico de homem, né? Um móvel pesado, ele virava o contrário, ele começou a me ajudar e eu comecei a fazer as pátinas, as pinturas. Aí nasceu a restauração, o restauro. Aí eu comecei a entender que o que eu fazia era um restauro. E eu falei, não, então vou mudar. Aí entrou um dinheirinho, fiz um folhetinho. Naquela época
época tinha aquelas revistinhas, lembra? Que você conseguia colocar um quadradinho de um anúncio seu lá. Sei. Quando eu fiz isso, eu me achei importante. Eu tinha um anúncio desse tamanho que não dava nem para ler. E eu coloquei aqui. Nossa, eu paguei aquilo sofrido em 3 vezes lá. Um quadradinho mal dava para enxergar, mas tinha uma cadeirinha minha, era o que importava. E aí eu lembro que isso foi indo e tal, e aí um dia eu entrei na casa da minha avó, e ela falou, eu tinha acabado de sair do serviço, ela falou para mim assim, meu Deus do céu, você está cheirando o seu bisavô. E eu falei, que coisa é essa? Ela falou, você não sabia? O seu pai foi criado dentro de uma marcenaria. Eu falei, é nada. Olha. Ela falou, você tem um bisavô que era marceneiro. Olha. Aí seu pai era criança, ficava brincando debaixo da mesa e aprendendo. Eu falei, por que essas coisas não são faladas pra gente? Então aquilo foi parar de alguma forma em mim que ninguém sabia. Porque meu pai, eu não cresci com meu pai numa marcenaria. Sim. Legal. Eu cresci com meu pai. É tudo propósito de Deus, é uma né? coisa muito, muito divina mesmo. Sim. E eu entendi que aquilo vinha de sangue, de coração. Sim. E aí sim virou o amor pelo restauro. Aí eu entendi que aquilo já era da minha vida. A herança de família, né? Entendeu? Sim. E aí começou a paixão pelo restauro. Aí eu comecei a me dedicar mesmo como profissão. Então eu me apresentava como restauradora. E aí eu fui indo, fui aprendendo. Aí um dia eu cheguei na casa de uma cliente para entregar o móvel. Ela falou, olha, ele era parafusado na parede. Ela falou, você não vai poder parafusar hoje, porque, menina, você acredita que esse pintor furou umas 3 vezes comigo? Aí, se você parafusar, como é que vai pintar? Aí eu bati o olho na parede e falei para ela assim, então, a senhora tem uns R$50 aí? Ela falou, tem. Falei, se a senhora me der R$50, eu passo essa parede para a senhora. Olha. Aí ela falou, nossa, mas você sabe pintar também? Eu falei, imagina. Nossa, pinto várias paredes. Nunca tinha pintado. Fui lá, comprei o material, tal, pintei. Ela falou, não. Ela falou, só precisa comprar um pincel, tal, porque o material está todo aqui, porque o pintor não veio. Eu já comecei a captar essas coisas aí desde o começo. Sim. E aí eu falei, opa, então tem esse déficit aí de mão de obra. Sim. E aí eu pintei essa parede, ganhei esse dinheiro, que naquela época R$50 era um bom dinheiro. Muito dinheiro, é. E aí eu ganhei esse dinheiro, parafusei, ganhei o do meu móvel. E eu falei, não é que deu certo? Aí começaram a chegar na casa dela e falar, nossa, que pintura bem feita. Quem que fez? Você acredita que foi uma mulher? Olha que legal, dá pra gente deixar a chave com ela é de confiança, dá pra gente deixar uma mãe... um filho dentro de casa, porque tem essa coisa de estar com uma mulher dentro de casa. E outra coisa, e naquela época também não tinha, né, tantas mulheres. Não tinha tantas, não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Sim. Zero. E aí ela falou assim, era aquele susto. Então as mulheres começaram a falar para a mulher, olha, chama ela, porque imagina uma mulher dentro de casa. Mais tranquilo e tal, não, né? E assim, toda vez que eu ia trabalhar, eu levava um pano, levava já um vidrinho de desinfetante, eu tirava, pintava, encaixava os móveis, já limpava e já colocava no lugar. Olha. E isso aí começou a andar. Esse assunto começou a andar. Olha, ela vem, ela limpa, ela decora, ela já põe um vasinho, aí eu comprava um vasinho, já levava para o cliente, colocava um vasinho com algum dizer, alguma coisinha. Olha que legal. Isso aí foi andando. E aí eu meio que virei pintora de mulher. Então, a tia foi falando para a avó, foi fazendo aquele boca a boca. Sim. E aí foi melhorando tal. E eu falei, peraí, eu preciso aprender. E naquela época não tinha os cursos, né? E aí foi onde eu bati numa obra de um amigo meu, um dos melhores pintores que tinha na época na minha cidade, o Daniel. E a gente tinha muita amizade. Eu bati lá e falei para ele, eu preciso de um emprego. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Na hora que eu vi uma parede pronta, eu falei, eu quero fazer isso aqui. Porque a cara das pessoas... Quando sai, vê a parede de uma cor, quando volta e vê outra, sim, não tem preço. Falei, é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu falei para ele, me ensina. Ele falou assim, como que eu vou pôr uma mulher dentro de uma obra? O preconceito, falou, não tem como. Ele falou assim, eu vou ter que trabalhar preocupado com você, porque não vão te respeitar. Vão mexer com você. Eu era novinha, eu tinha sido modelo. Então ele falou assim, eu vou colocar uma menina que até pouco tempo estava desfilando na nossa cidade, vou colocar para colocar na obra. Os caras vão mexer com você, isso vai me dar trabalho. Eu falei, não, eu sou brava, pode pôr. Pode pôr, que aqui ninguém vai mexer, não. Pode pôr. Quem trabalhou comigo sabe. Eu falei, pode pôr. E aí ele falou assim, olha, então já que você não sabe fazer nada, eu vou pôr você para empapelar a janela. Eu falei, não tem problema. Como que empapela? Como que você quer que eu faça? Aí ele me ensinou a papelar a janela do jeito certo. Foi assim que eu comecei. Olha. No profissional mesmo. Aí eu empapelei janela. Aí meu filho conseguia uma vaga para ele na creche. Aí eu falei para ele, me pega fixa. Ah, mas agora já está pedindo demais. Eu falei, não, meu filho tem das 8
às 5 para ficar na creche, eu tenho esse horário para trabalhar para você. Então, eu colocava meu filho na bicicleta, eu ia atravessava a ponte do Paraíba, ia lá mó longe levar meu filho, que eu morava em Caçapava, né? Eu sou de Caçapava. E aí eu levava meu filho na creche, tinha acabado de inaugurar, levava meu filho na creche, entrava na obra, trabalhava o dia inteiro com ele, aí ele me liberava umas 10 para 5, eu corria até na creche, chegava lá passando mal, às vezes correndo, pegava meu filho e ia embora para casa, todos os dias. Aí eu comecei a empapelar o chão, comecei a plastificar as coisas, os móveis, e ali eu fui aprendendo. E ele era muito bom no que ele fazia, muito organizado, muito limpo, tudo ele foi me dando oportunidade. E aí chegou numa obra dele um dia, o cliente falou assim, olha, tem umas 6 portas aí para você invernizar. E a madeira toda a vida foi minha paixão. Aí ele falou assim, não mexo com isso não. Porque uma das coisas, parece que não, mas uma das coisas mais difíceis de fazer é a madeira. É a madeira. Sim. E aí ele falou para mim assim, eu não mexo com isso não. Eu falei, mas eu mexo. Olha. Aí ele falou assim, até parece que eu vou pôr você para fazer a porta do cliente. Era uma casa, eu lembro, num bairro bem alto, bem longe, sabe? E aí eu falei para ele assim, não, me deixa tentar. E falou, olha, eu vou te dar uma porta. Se você conseguir fazer, a partir de hoje, todas as obras, a porta é sua. Olha. E aí eu fui de empapelar a janela a fazer porta. E aí ele me pagava a diária, e quando eu fechava as portas que eu fazia sozinha, tal, ele ainda me dava um dinheiro a mais ainda. Olha só. E ali ele começou a me ajudar. Então eu comecei a ganhar mais, aí eu fui aprendendo. Tava alguém fazendo um esmalte, eu ficava perto. Tava alguém fazendo um latex, eu ficava perto. Começava a ver como que trabalhava com as ferramentas, As tal. técnicas, né? As técnicas, como que fazia, porque ao longo da construção civil você aprende muita dica. Muita dica. E cada um tem seu macete, seu jeitinho. Sim. Ali, né? Até hoje eu aprendi uma dica nova na obra. Sim. Então, assim, todo dia você aprende uma coisa. E aí ele falou para mim assim, olha, daqui a pouco você tá apta a pegar obra sozinha aí, hein? E aí começou a aparecer uns biquinhos, um biquinho. Começou a apertar muito serviço para ele. Ele falou para mim um dia assim, olha, apareceu tal serviço lá, você não quer pegar? E aí ele começou a passar para mim. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a ver que sozinha eu ganhava mais dinheiro. E eu falei, opa, eu não ganho a diarinha, agora posso pedir um pouquinho a mais. E aí eu comecei a aprender a cobrar. Claro que perdi muito dinheiro, claro que não soube cobrar. Óbvio, eu aprendi a cobrar ontem obra. Perdi, óbvio que foi muito passada para trás. É óbvio também que eu tive que cobrar metade do preço em muitas obras por ser mulher. Já perdi muito serviço por ser mulher. Já da cliente chegar, me adorar, fechar comigo. E, vem 6 horas aí que meu marido chega, você fecha com ele que ele vai te dar o sinal. Chega às 6 horas, o cara vê que é uma mulher e fala, seu esposo chega a que horas? Eu falei, não, sou eu que vou pintar. Tá, então amanhã você passa aqui. Aí a mulher, meu marido não deixou. Gente. Já aconteceu também ao contrário, do marido, de me indicarem para o marido, eu ir fechar e a mulher, não quero essa mulher aqui não. Gente. Então, assim, já teve preconceito de todo jeito. Sim. Teve, sim. E todo mundo que eu ia fechar a obra perguntava para mim, tá, mas e seu marido? Não tem marido. Mas e o ajudante? Não tem ajudante. E era muito legal. Eu lembro que um dia o avô do meu filho, que meu filho tem até o nome dele, já foi falecido também, ele, meu pai, e ele era um homem excepcional. Eu lembro que ele passou um dia, eu estava pintando uma fachada. Eu lembro que ele encostou o carro e falou, mas menina, só falou assim. E aí eu olhei, acho que nem ele acreditou como que eu fazia para sustentar o neto dele. E a gente tinha uma ligação incrível, eu com meu sogro, com o avô do meu filho. E ele foi um querido comigo, assim. E aí eu lembro que ele me defendia em tudo. E aí um dia ele foi na minha casa e falou para mim, nossa, eu não acredito que você cria meu neto dessa forma. Já tinham falado para mim, mas eu só achei que você trabalhasse, que você fazia coisinha pequena. E ele me viu em cima de um andaime, né? Olha só. E foi muito legal. E assim, ali foi andando, foi entrando na pintura, até que eu comecei a pegar a casa inteira. E aí as lojas começaram a dar aí entrou o grafiato, aí as lojas começaram a vir com o grafiato, né? E aí eu comecei a aprender, comecei a fazer os cursos. Tem uma loja em Caçapava, até a Vanessa é do projeto nosso, né? Mulheres à Obra, a Total Tintas, e eles me ajudaram muito. Porque nessa época eu ia lá e eu não sabia de marca de tinta, eu não sabia lidar, eu não sabia comprar. E ele me ensinava, ele me ajudava. Ele me puxava no canto para não falar, aqueles 10 pintores no balcão, ele me chamava de canto para me ajudar, para me auxiliar, você entendeu?
E aí foi indo, foi tendo esse progresso. Conforme começou a aparecer os cursos, eu fui fazendo, né? Mas assim, é o que eu falo para as pessoas hoje. As pessoas têm uma oportunidade hoje de entrar na construção civil muito fácil. Hoje eu falo que é meio Nutella o negócio. Sim. Você entendeu? Primeiro começa pelas ferramentas. Tem cabo para tudo, tem pincel para tudo, para cada área da parede, tem espátula diferente para tudo. Então, hoje é uma praticidade muito grande. Ferramentas mecanizadas, né, aparelhos mecanizados, o que agiliza muito a obra. E aí também tem a questão dos cursos. Hoje todas as lojas dão curso, dão possibilidade. Então, quando eu falo, gente, ganhou um curso, eu falo para todo mundo, tanto para os meninos quanto para as meninas. Ganhou um curso, teve uma oportunidade, vai para cima, estuda, faz, porque é um gasto. Sim. As empresas hoje, elas investem no pintor, elas têm um carinho com o pintor. Elas entenderam que o pintor ele é essencial na venda da tinta. Né? Antigamente era uma coisa para o cliente. Vamos agradar o cliente, dia do consumidor. Hoje não. Hoje as lojas fazem café da manhã para o pintor. Né? Tem o dia do pintor em outubro. Então, hoje a gente tem a empresa é voltada com um carinho muito grande para a gente. Então, eu falo para as meninas hoje, gente, quem fez o que quem começou comigo lá atrás, hoje é uma comodidade, as lojas com preços mais acessíveis, o material tem diversos tipos, diversas marcas, cada uma com a sua preferência. Qualidade. Né? Eu não sou contratada de nenhuma marca, não sou contratada exclusiva. Eu trabalho com a marca que o cliente exige. Às vezes eu chego numa obra para dar um orçamento, o cliente fala assim, olha, eu só trabalho com a marca Souvenir, eu só trabalho com a marca tal. Tudo bem, eu respeito. Agora, se pedir a minha opinião, eu tenho a minha tinta do coração. Eu tenho a minha marca do coração. Você entendeu? Hoje, eu acho que de todas as empresas são muito queridas, eu trabalho com todas, tal, mas eu sempre digo para as pessoas, eu gosto muito da Coral. Hoje a Coral lançou uma tinta que ela é direcionada para o pintor. Ela já é direcionada, ela vem escrita na lata. Uma tinta para o pintor profissional. Nossa. Ela tem uma cobertura excepcional. Foi a última tinta deles que eles lançaram. É uma tinta muito boa, num custo muito bom. Né? Ela está um pouco abaixo da número 1 e ela está um pouco acima da linha econômica. Então, ela fica no meio termo, não é bem acessível, tal. Então, assim, hoje a gente consegue ter várias marcas, vários cursos, texturas diferentes. Não tem mais aquela coisa assim que né, era só Coral, Souvenir, ou você tinha que escolher entre uma e outra. Hoje não. Hoje a gente tem fábricas próprias, as pessoas têm marca própria. Sim. Né? Eu conheci um pessoal agora recentemente, que a menina também é do Mulheres à Obra, também a Thalita. Eles lançaram agora uma textura que ela tem a textura de um travertino. Nossa. Então, por exemplo, se eu pego esse tampo de madeira e eu passo a textura em cima aqui, você vem bater, você jura que é uma pedra. Olha só. Entendeu? Então, é um novo lançamento do mercado. É inovação. É uma marca que é própria. O Douglas que fez a marca. Ele viajou já vários lugares do mundo. É um cara, nossa, totalmente respira arte. Né? É um professor que eu estou louca para chegar perto dele e pegar um pouquinho. Vai ter um curso agora em São de Americana. Vai ter um curso agora. É o próximo curso que eu vou fazer para aprender essa técnica, porque está tendo muito pedido das arquitetas, sim, mas não está tendo mão de obra. Então, para você ver, desde que a gente nasce até morrer, a gente tem o que aprender. Sim. Todo dia agora no mercado tem uma inovação, tem uma coisa para aprender, a gente tem que correr atrás. Eu saio muito daqui para São Paulo para estudar. Então, às vezes, as pessoas perguntam para mim, nossa, mas você ainda tem o que estudar? Né? Esse ano eu completo 20 anos na pintura. Olha só. 20 anos. Já pintei muita casa sozinha. Muita casa sozinha. Hoje, claro, junta saúde, junta idade, junta tudo. É óbvio que você vai... E vencer o preconceito, né? O que é importante. Gente, que história excepcional. Sim. Cara, muito legal mesmo. Muito linda a sua história. Inspirador, né? Bem inspiradora mesmo, realmente. É uma história de superação, uma história assim que tenho certeza que muitas pessoas de casa também devem ter se identificado. Como eu falei para você, algumas partes eu me identifiquei ao fato de, no início lá, os clientes pedirem tal modelo, eu falava que tinha, não tinha nada, assim como você. Atrás. E a gente corre atrás. Então, isso é importante. Sim.
a gente venceu o preconceito, principalmente sendo mulher, né? Sim. Que agora, até que não. Agora as mulheres estão ganhando espaço, graças a Deus. Mas antigamente não tinha isso. Sim. Então a gente sofria muito preconceito. As pessoas estranham. Às vezes eu chego em algum lugar, aqui mais pro Vale, né? Eu chego num lugar, nossa, mas pintora? Então hoje eu tirei um pouquinho o pé do acelerador, né? Hoje eu tenho equipe, então assim, eu gosto muito de ambiente pequeno, igual nós fizemos aqui, reformas rápidas. Eu gosto muito disso. Mas a gente também tem a equipe, se precisar levar mais gente, também a gente tem, quem contrate. Mas São Paulo é muito bacana, porque só em São Paulo eu faço parte de diversos grupos de mulheres, né, mais de 4 grupos de mulheres. Cada um tem de 200 a 300 mulheres. Olha e só. Todas elas desce de cadeirinha, faz textura, tem algumas que são... elas são meio, tipo, né, a gente brinca, mulher de aluguel, que é no lugar do marido de aluguel, elas fazem instalações mesmo assim. Então, assim, hoje a gente tem um movimento, né, do MPBM, que é o movimento do pintor, que a gente, a grosso modo, diz que é como se fosse um sindicato do pintor, que é a proteção do pintor hoje. Olha que Quando legal. a pessoa pede muito para me explicar e a pessoa não entende o movimento, acha que é fechado, eu falo, não, qualquer um pode entrar. Ele corre atrás dos nossos direitos. Hoje nós temos uma tabela para a gente ter noção de valores. Então, hoje, se você começar hoje na pintura, você já não vai passar mais o que eu passei. Porque você entra nesse grupo, você pode perguntar. As meninas são incríveis. Se você entra lá, elas te auxiliam. Olha, primeira vez que eu vou fazer tal porta, eu não sei cobrar. Como que eu cobro? E ali todo mundo está se ajudando. Já ajuda. E é só mulher também? Eu tenho 4 grupos de só mulheres. Só mulheres. 3 grupos só de mulheres de São Paulo. Um grupo, que é o Juntos Somos Rosas, que eu sou administradora lá junto com a Sandra Mel, que é a idealizadora, né, do projeto de São Paulo, esse grupo. Só que, assim, esse grupo Juntos Somos Rosas é do Brasil todo. Olha. Então, por exemplo, se você falar para mim, Lucy, tem uma amiga que vinha querendo pintar lá no Rio de Janeiro, eu tenho uma amiga minha do grupo do Rio para te mandar. Olha que bacana. É muito legal. E elas são muito unidas, uma ajuda a outra no sentido de dar dica, sabe? E assim, não tem isso. Tanto a pessoa começou a pintar agora, como tem lá 20 anos de carreira, tem mulheres de 60 anos, sabe? 50, 60 anos. Algumas trabalham com o esposo, a maioria trabalha sozinha. Então, em São Paulo, hoje, é muito comum. As construtoras gostam desse acabamento da mulher, que é mais diferenciado. Exato, né? é o que eu ia falar. Querendo ou não, gente, detalhe, modéstia à parte, mas fala a verdade. A mulher, ela é mais detalhista, ela é mais cuidadosa. Sim, eu já trabalhei com pintores incríveis no detalhe e tudo. Sim. E já trabalhei com mulheres que não eram tão caprichosas. Então, assim, não é o sexo feminino. Não é um padrão, não né? é um padrão. Mas é óbvio. E outra, as mulheres, o que acho que pega muito também é que ela quer tanto levar o pão para casa. As mulheres hoje, a maioria é solo. A maioria é pai e mãe. Sim. Então, ela tem tanta essa preocupação do cliente gostar dela e chamar ela de volta, que ela fala, eu vou dar meu sangue nessa obra aqui, porque eu preciso. Agora, os homens, como eles têm mais facilidade de arrumar serviço, eles gostam de serviços mais rápidos. Sim. Né? Um prédio, tal, você vai, pinta, tal, vai embora. E as mulheres estão pegando o trabalho mais personalizado, que são as texturas, que são os pequenos ambientes. Eu acho que as mulheres são mais detalhistas. Então, quando eu ia para a obra com os meninos, coisas assim que, às vezes, lógico que, igual você falou, tem exceção de homens que são mais... Tem homens que são mais detalhistas até que mulheres. Sim. Mas, normalmente, né, digamos assim, as mulheres, elas têm um olhar mais apurado. Então, tem coisas que o homem não enxerga, que nós, mulheres, conseguimos enxergar detalhes mínimos, que às vezes passa despercebido pelo homem, e nós, como mulheres, já é nosso mesmo isso. Eu acho então, a gente acaba... O maior diferencial é o que eu costumo falar. Se você perguntar qual é o diferencial da sua empresa hoje, o grande diferencial da minha empresa é assim: eu entro para fazer uma parede, eu não saio só com aquela parede. Eu não saio. É diferente. Por exemplo, se você contratar um pintor, você vai falar assim, olha, pinta aquela parede de verde para mim, ele vai vir, vai pintar a parede e vai embora. A mulher, ela está pintando aqui, está olhando o cachorro passar, o passarinho na gaiola, ela está olhando um monte de coisa.
Aí ela fala assim, nossa, aquela parede sua ali tá... Exatamente. Esbarrou a bicicleta. Por que você não aproveita pra gente pintar? É o olhar apurado da mulher. Dona de casa. Sim. Você tá dentro de casa ali e você já dá ideia pra pessoa. Sim. Ah, mas vai sobrar tinta? Vai sobrar aqui meio galão. Pô, vamos pintar já tá aqui Sim. mesmo. Eu acrescento só mais um pouquinho ali, você me paga e tá tudo certo. Já faz um combo. E já faz um combo. Aquela coisa da praticidade. É igual aquela coisa, a mulher, ela tá cozinhando, ela tá amamentando, ela tá... É isso aí. É isso aí, é o que você falou. Nós levamos isso aí pra Ao mesmo tempo que ela está pintando, ela já está vendo tudo à volta. Sim. E já, então é o diferencial. É o diferencial. E hoje a gente ainda entra, né, com o grupo que a gente faz parte, do Mulheres à Obra, que são mulheres hoje de gabaritadas. Sim. Eu ainda brinco que às vezes as mulheres colocam lá no Mulheres à Obra, gente, eu sou isso, aquilo, tal. Juro, eu saio do grupo, eu vou lá estudar, gente. O que é aquilo? Tem profissão das mulheres no grupo hoje lá, tipo, eu sou formada em engenharia com um curso pós de tal coisa. Eu falo, o que é isso? O que é isso? Esse nome chique. Sabe? Tem coisa assim que eu não sei nem o que é. Eu vou lá e falo, nossa, que diferente, a mulher faz isso e tal. Então tem mulheres que têm profissão hoje, né? Que a engenharia, a arquitetura, elas têm os ramos, né? Para você. Então, na hora que tem muita mulher que entra lá que se apresenta, eu vou lá, eu vou estudar, eu vou ver o que ela faz, eu chamo ela no particular. Desculpa perguntar, desculpa a minha ignorância, mas o que é isso? O que você faz numa obra? E aí a pessoa explica, e aí quando eu vou adicionar ela, eu coloco Mulheres à Obra e coloco o que ela faz do meu jeito de enxergar. Sim. Numa forma mais simples de falar, para quando alguém fala assim, você conhece alguém que faz isso? Você já Pesquisa conhece, lá, conversei já. com a Maria ontem, Sim. eu já sei indicar. Sim. Entendeu? E a gente tem esse carinho, lógico, de favorecer as mulheres, de indicar as mulheres, né? Legal. Então, isso também, de um ano para cá, né? Eu falo que essa transição que eu estou fazendo de carreira agora, que eu fui meio que forçada a fazer, né? Porque eu comecei a ter alguns problemas de saúde. E aí eu falei, peraí, eu tentei sair da construção civil, mas aí meu coração entristeceu. Falei, então eu pedi sabedoria para Deus para estar agregando, colocando alguma coisa na construção civil, que eu não colocasse tanto a mão na obra, mas que eu não saísse dela. Sim. Que realmente é o que eu amo fazer. Eu gosto de estar no canteiro de obra, eu jamais saberia ficar no escritório, jamais saberia ser uma... Mas mesmo que eu fosse uma engenheira, eu não saberia ficar sentada no ar-condicionado. Eu ia querer ir a campo. Sim. Eu gosto de pisar na terra mesmo, de visitar a obra. Hoje eu estava lá na minha e eu gosto disso, desse contato. E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma direção. E aí foi aonde eu comecei automaticamente ser jogada para uma gestão. Sabe? Olha, eu vou deixar você sozinha aqui. Você resolve isso para mim? E aí eu vi que eu era capaz de fazer uma gestão de obra. Eu falei, opa, muito me interessa. E o grupo veio para agregar isso na minha vida. Porque hoje, tudo que eu preciso, eu chamo elas no particular. Olha, eu estou com dúvida nisso aqui na obra. Você pode me auxiliar? Então, veio assim agregar na hora certa da minha mudança, né, do meu crescimento dentro da construção civil. E está sendo assim outro aprendizado. É outro patamar, é outra situação. E é mais conhecimento, né? Um leque que vai se abrindo. É um leque, porque assim, é o que eu falo, né? A Bruna, ela trabalha, por exemplo, a Bruna é a que fez aqui comigo, né? A Bruna, eu conheci ela na obra, ela estava trabalhando com uma outra pessoa, e aí eu falei para ela, Bruna, a gente mora mais ou menos próximos, eu estou querendo colocar mão de obra feminina no Vale do Paraíba, porque eu sinto muita falta disso. Né? Hoje, eu sou administradora do MPBM representando as mulheres no Vale do Paraíba. Então, eu falo isso para ele. Ele fala, pô, Lucy, põe mulher no grupo. Eu falo, ainda tem muita dificuldade. Ou elas trabalham com o esposo, ou elas não se acham aptas a estar num grupo só de mulheres falando que elas são pintoras. Então, isso tem que ser trabalhado muito na cabeça das mulheres ainda. Sim. Não, você pinta com o seu marido, mas você faz o seu trabalho. Sim. Se Deus que me perdoe, se o seu marido falhar amanhã, você tem total competência, porque a gente não sabe quando vai perder a pessoa ou quando vai, de repente, se separar, igual no meu caso. Então, quando você tem que estar com a sua profissão ali. Sim. Então, eu falo para as mulheres, você é pintora, sim. Não é porque você trabalha com o seu marido que você ajuda o seu marido. Não, você é uma pintora. Sim. Então, você pode estar num curso, você pode ensinar, você pode ajudar outras mulheres. Eu tenho vergonha de falar no grupo e dar dica. Não, se você está ali aprendendo, você é apta a isso. Sim. Né? Aquela coisa, elas ficam sempre assim, achando que elas não são dignas de falar assim, sabe? Então, hoje, a gente tenta trabalhar isso na cabeça das mulheres, porque as mulheres da cidade grande, de São Paulo, tal, elas estão à frente, gente. Hoje, esse ano, na FEICOM, a mulherada estava
Assim, eu falo que só dava mulherada, parecia uma feira feminina, porque não é mais isso de você ir numa feira de construção civil e de todas as áreas, né? Sim. Tem de construção civil, tem a FECOM que engloba tudo. Você vai nas feiras hoje, a mulherada está lá tomando conta. Tanto tomando conta de stand, como sendo dona de empresa, quanto estando ali sendo prestadora de Acabou serviço. Aquilo lá de a mulher ficar dentro de casa, só cozinhando, com a barriga no fogão. Inclusive, a cada dia, né, o grupo da Natália Rico tem crescido. Sim, muito. Quero até mandar um beijo para a Natália, todas as meninas do grupo. Isso. Então, assim, graças a Deus, né, as mulheres estão ganhando espaço, estão tendo voz ativa. Quando eu comecei com a Natália, ia completar, acho que estava em meados de 30 mulheres. Hoje nós temos só, quase 500. Nossa. Está em 700 mulheres. Olha só, quase menina. 1000. Tá. Eu levei um susto também. Quase 600 E aí até o evento, né, que vai ter em outubro dela, então, para quanto que... Sim. Que agora a gente vai estar... Eu convido sempre. Eu conheço uma mulher da construção civil. Eu começo a ver o perfil dela, vejo que ela tem vontade de ensinar, que ela tem vontade de dividir a experiência dela com outras pessoas, eu falo, é o perfil do grupo. Aí eu já mando lá, falo, olha, procura a Renata, tal, e eu já indico lá no grupo. Eu já indiquei bastante também. Toda terça-feira o grupo é aberto para novas convidadas, né? E é muito legal, porque hoje tem de tudo. Tem. Engenheira, arquiteta, tem mulher que pedreira, gente, a Pereirão já veio aqui, verdade, incrível, faz trabalhos incríveis, né? Tem mulher caça vazamento, gente. Sim. Tem de tudo. Tem de tudo. Então hoje quando a gente pensa, né, eu brinco, quando eu vou me apresentar, eu falo assim, olha, eu sou a Lucy, eu tenho a LA, o foco da minha empresa hoje, ela é o restauro, por exemplo, você não quer trocar uma porta, uma janela, você tem um rodapé ali que está danificado. Eu trabalho muito com o pessoal imobiliário, né? Eu trabalho muito com quando a pessoa vai devolver a chave, quando a pessoa vai alugar o imóvel, que vai fazer aquela vistoria. Então, o cliente, morou lá, vai pintar o apartamento para entregar, não adianta entregar de qualquer jeito, porque não vai passar. Sim. Então, eu tenho aquele olhar, eu chego lá, eu não faço só a pintura que o cliente quer, não. Em todos os meus clientes, eu falo assim, o que você quer que eu faça? Só pinta essa parede aí que eu vou entregar, dia 20 eu tenho que entregar. Aí eu bato o olho no rodapé, eu bato o olho na porta, eu vejo a parte hidráulica, aí eu vou olhando. Aí eu falo assim, deixa eu dar uma olhadinha na vistoria. Quando você pegou o apartamento, ele estava assim? Não estava, mas vai passar. Eu falo, não vai passar. E aí, às vezes, a pessoa me ouve e fecha até algumas coisas a mais comigo, porque a pessoa, às vezes, acha que você está fazendo isso pelo dinheiro. E tem umas normas, eu acho, né? Sim. A pessoa acha que você está fazendo pelo dinheiro. E aí, eu também não insisto. Aí eu passo para a pessoa a minha visão, falo, olha, eu tenho 20 anos, eu já conheço, já passei e tal. E assim, graças a Deus eu posso falar, em 20 anos de profissão, nunca uma vistoria minha foi reprovada. Nunca. Nunca foi reprovada. Já aconteceu da pessoa não me ouvir, tá? Eu ver uma infiltração ali e falar, vamos arrumar. A pessoa, não. Encosta um móvel, põe um quadro ali, tá tudo certo. Eu vou embora, acontece, gente, acontece. E aí a gente vai embora, você pode esperar o telefone tocar. Sim. Você pode esperar o telefone tocar. É assim, antigamente, como eu precisava levar o leite e o pão para casa, eu insistia. E eu cometi esse erro muitas vezes de me menosprezar por isso. De fechar grandes pinturas por R$50, de me sujeitar a fazer coisas que hoje, quando eu paro e penso, eu falo, meu Deus, você entendeu? Só para levar o dinheiro para casa. Mas era uma necessidade. A ponto de eu ir na creche, pegar meu filho, voltar com meu filho para a obra, esticar um papelão e meu filho dormir dentro da obra e eu terminando de pintar. E a cliente falar para mim assim, pode voltar segunda. Nossa, que esforço, imagina. Mas ela não estava entendendo que você precisava do dinheiro aquele dia, né? Se eu parasse na sexta, eu ia sábado, domingo, o que eu ia fazer? Então, muitas vezes, meu filho cansa. Hoje, meu filho dá risada. Fala, mãe, obra não. E ele fala, ele tem meio assim um ranço. Por quê? Porque ele cansou de acordar, achar que está em casa, que está na escola, e ele está dormindo num papelão, em cima da minha blusa, em cima da minha mochila, nos cantinhos da obra, entendeu? Então, quando eu paro e penso hoje, claro que faz parte da minha história, eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei hoje, né? Então, assim, é o que eu falo. Mas quando eu paro e penso, eu falo, meu Deus... porque a gente chega a fazer isso pela necessidade. Hoje não. Hoje eu falo para o cliente assim, olha, eu tenho data tal dia.
Ah, tá, mas não posso esperar. Então, eu sinto muito. É a data que eu tenho. Eu não atropelo mais uma pessoa para pegar outra obra. Sim. Hoje, eu deixo de receber se eu ver que eu não vou fazer um serviço perfeito no trabalho. Entendeu? Eu agora acabei de passar uma situação, fui para Piracicaba, fiquei lá 30 dias, e aconteceu isso. A cliente deu um atraso na obra, a cliente, por causa de eletricista, a cliente não quis fechar o gesso, e aí ela falou para mim, finaliza toda a pintura. Ela tinha uma tinta caríssima na obra. Eu parei de pintar. Nossa. Eu falei, não vou fazer isso. Eu podia muito bem pintar tudo, receber meu dinheiro da pintura Sim. e vir embora para casa com meu dinheiro da pintura. Só que começou a dar um bololô dentro da obra, eu falei, peraí, já deu meu tempo aqui, eu vou perder? Eu vou perder, mas eu tenho que ser profissional. E eu falei para ela, eu poderia pintar toda a sua obra e você, a hora que o gesseiro viesse aqui fazer o teto, ele ia estragar a pintura e você ia me chamar de novo. De repente, poderia até ter me chamado de novo. Mas é justo isso com o cliente? Não é. Então, hoje eu me dou o direito não, isso aqui eu não vou fazer. Ser transparente também. Ser transparente. Sim. Sabe? Honestidade, Honestidade. Né? Não, eu não vou fazer, porque é uma tinta cara. Sim. Ela comprou 2 tintas, eu usei só uma. E falei para ela, a outra você vai guardar. Depois que você fizer elétrica, gesso, a marcenaria, depois que você fizer tudo, aí você... Eu não vou estar mais aqui, porque é longe, é 5 horas de viagem. Falei, eu estou indo embora, né, que eu tenho uma outra obra para começar. Mas você chama um profissional local, alguém aqui, abre a tinta nova e ele vai terminar para você. Então, hoje eu me dou o direito de fazer isso. Eu perdi dinheiro? Claro que eu perdi, porque abateu, né? Mas hoje eu me dou o direito de fazer isso. Não faço, não atropelo mais nada. A gente tem que ser responsável. A gente tem que entender que a pessoa está ali, é um sonho de uma pessoa, está tendo gasto, né? Não importa. Para mim não importa se é uma pessoa que ganha milhões, se é uma pessoa que ganha um pouco a mais, se é um assalariado, para mim não importa. O carinho, a condição e a situação que eu vou tratar é a mesma. Sim. Eu fui na casa de uma... Acabou de acontecer isso, vou contar porque foi muito recente. Eu fui na casa de uma cliente, alto padrão, um apartamento bem bonito. Ela falou, olha, eu vou reformar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. A gente foi lá, orçou, né? Nós orçamos tudo para ela. Aí eu falei para ela assim, olha para você ver. Eu olhei as portas, elas estavam ótimas. E ela falou assim, olha, teve cupim naquele imóvel ali, eu estou com medo de ter pego na porta. Eu falei, posso avaliar? Ela falou, pode. Eu avaliei as portas dela. Eu falei para ela assim, não tem necessidade. Eram 9 portas. Nossa. Não é uma. O que eu poderia ter falado? Olha, o cupim pode sair do móvel, pode entrar na sua porta. Acho que eu vou ter que restaurar todas, vai gastar bastante material. Eu não fiz isso. Eu falei para ela, olha, o que eu posso fazer é fazer uma proteção para sua porta, a gente pinta ela, fica perfeita. Usa ela mesmo, porque o foco da minha empresa é você não jogar nada da caçamba. Sim. Eu não quero que você tire uma porta da época da vovó que você tem lá extraordinária para colocar uma porta hoje que é inferior. Sim. Eu não quero que você faça isso. Eu tenho essa visão. Eu passo essa visão para você. Se você não quiser, é um direito que você tem, mas eu tenho, é minha obrigação te passar isso. E aí eu falei para ela, olha, suas portas estão ótimas, são novas, estão boas, não estão prejudicadas, eu posso deixar ela perfeita, eu garanto. Aí ela falou para mim assim, tudo bem, vou marcar você para você vir fazer. E fiquei esperando. Quando a gente saiu, meu sócio na época falou para mim assim, você não vai pegar essa obra. Olha, cara, não vai. Já vou dizer para você, eu estudei o perfil do cliente, você não vai pegar. E aí eu fiquei chateada, porque era madeira, eu queria fazer aquelas portas, né? E era uma obra de visibilidade, eu queria. Passou um tempão. Passou, ela não me falou mais nada. Quando foi hoje, no grupo, estava lá. Por favor, uma pintora me chama no particular. Chamei. Aí, uma amiga que estava perto tal, ainda falou assim, nossa, mas eu comentei com ela, ela falou, mas você vai de novo nessa obra? Você já foi lá uma vez? Gastou 2 dias fazendo orçamento, fez por escrito tudo e não te chamaram. Eu falei, não tem problema. Cada coisa é uma coisa. Fui. Para minha surpresa, ela falou, oi, tudo bem? Você não precisa nem vir na obra porque você já conhece. Eu falei, qual obra que é? É aquela que você veio visitar. Quando você saiu daqui, entrou um marceneiro aqui para fazer um outro orçamento. Ele falou que todas as portas estavam condenadas. Olha. A cliente trocou todas as portas. Nossa. 9, gente. Olha o prejuízo. Tá? Ele trocou, ele ganhou o dele, ele não sabia pintar. O que ele fez? Ele contratou uma outra pessoa para pintar. Quem é pintor de parede, às vezes sabe pintar porta. Não é necessariamente uma regra.
Não é uma via de regra, sabe pintar parede, sabe pintar porta. Sim. Acabei de dizer que porta é uma das coisas mais difíceis de pintar. Sim. A madeira é difícil. E aí o cara falou, eu sou pintor. Você sabe fazer porta? Claro que sei, eu sou pintor. E aí ela acabou de falar para mim, você tem 9 portas para você arrumar, restaurar, consertar. Literalmente restaurar. Nossa. E aí uma coisa, vamos falando grosseiramente, uma coisa que iria ficar R$10, vai ficar 100. Sim. É um prejuízo grande. E olha tudo que ela já usou, gastando, entendeu? Então, a gente tem que jogar limpo, gente. A gente tem que ser sincera. Sim. Porque tudo que a gente faz para frente, ela retorna em dobro para a gente. Sim. Acho simples que assim. A gente está chegando por conta do tempo, né? Deu para conversar bastante. Acho que foi muito bom tudo que você falou. Desde a trajetória sua até o que a empresa faz, né? Eu acho que inspira muita gente, muitas mulheres também. Sim. Às vezes a gente passa por coisas que a gente não entende, mas hoje, no caso, você consegue ajudar muitas pessoas, né? Muitas mulheres, né? Enfim. Então, acredito que vai alcançar muita gente, esse testemunho, né? E a minha intenção é essa mesmo. Igual eu estava falando da Bruna, né? A gente acabou mudando um pouquinho o assunto. Quando eu conheci a Bruna, ela trabalhava. Quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, Bruna, peraí, a Bruna estudou designer. Vai fazer design de interiores. Então daqui a pouco vai ser uma parceira minha aí, né, de trabalho. Falei, mas não deixa de pintar, não, porque eu preciso de você. Veio aqui brilhante, carinhosa, fazendo tudo caprichado. E é isso, gente. Eu tenho o maior amor do mundo. Tiver que ensinar, eu ensino. Tiver que aprender, eu aprendo. Eu quero cada vez mais colocar a mulherada no meio aí. Trabalho com os meninos também, não tem problema nenhum. Hoje eu estou com uma obra em andamento aí, estou com pessoas maravilhosas trabalhando comigo, né? Comecei uma obra hoje em Jacareí. Linda obra no sistema do ICF. Então, assim, outra novidade no mercado também. Então, é tudo coisas que a gente vai aprendendo. Então, quando a gente entra num outro meio, com outros prestadores de serviço, com outras empresas, a gente tem que pensar o que eu tenho para aprender ali. Né? Eu tive o privilégio de ser indicada por você, né? Pelo Estrelas da Inclusive está aqui, ó, gente. Olha que foi linda, na terça-feira. Ela foi lindo. Beijo para Luci Manhãs. Completou os 20 anos. Carinhosa. Então, assim, eu entrei comemorando o ano, né? 20 anos de carreira, muito bem. Sim. Porque, né? A Grazi foi gentil, indicou a minha empresa. Nós foi estávamos merecido. Lá. E quando muito eu estava merecido. lá e eu me vi junto com um monstro, gente, com empresas que eu entro para comprar. Você viu as empresas, né? E aí, a hora que eu falei, gente, até ontem eu entrava nessa empresa aqui para comprar deles. Sim. Até ontem eu passava na frente de uma obra e via o outdoor dessa outra empresa. E aí eu ali no meio, você entendeu? No mesmo nível, né? É Deus mesmo, né? É Deus puro. Deus que usa as pessoas para reconhecer o trabalho da gente. E assim, igual tá a Luci disse, né? As empresas que são homenageadas pela empresa da Luci Manhãs são as que são indicadas. Então, assim, tem toda uma, como diz, uma peneirada, né? São mais de 500 empresas que são indicadas, mas selecionadas são poucas. Sim. Foram 31 empresas. E a Luci foi uma das que foram selecionada, e é mais que merecido. Obrigada. Feito todo um critério, é feito toda uma seleção. Sim. Então, assim, digamos assim, não é qualquer empresa, não menosprezando outras, mas assim, em meio a tantas empresas, algumas são selecionadas. Sim, e quando eu entrei no grupo, que eu vi algumas mulheres que eu seguia na rede social, como a Sueli, como a Renata, né, que eu sigo na rede social, que eu admiro. Quando eu me vi ali sentada junto com elas, eu falei, acho que eu estou no caminho certo. Sim. Né? É Deus puro, né? Deus faz tudo no seu tempo, tudo tem um propósito. Sim. Não foi à toa, tudo tem um propósito. Não existe coincidência, não existe por acaso. Com certeza. Então, assim, agora, ainda mais, escutando a sua história de vida, uma história muito linda, muito inspiradora. Eu só tenho mesmo a agradecer a Deus por conhecer a sua história, por conhecer você, né? E que sirva para outras mulheres, outras pessoas em casa, até mesmo homens também, né? Sim. Que já passaram ou passam por isso, não desistir nunca. Nunca desistir. Porque às vezes a gente não entende. Sim. Mas Deus tem um propósito para tudo. Com certeza. Então, às vezes a gente não entende. Por que está acontecendo isso? Igual você falou, você nem sabia que seu avô mexia com móveis. Sim. Então, assim, tudo tem um propósito. Tudo. Então, a gente precisa aprender a crer, a ouvir a voz de Deus, ser obediente
E agradecer, ser grata a Deus. Não desistir. Obstáculo isso vai é muito vir, importante. dificuldades vão vir. Essa obra, né, que eu vim dela agora não foi fácil. 30 dias fora de casa, não é fácil. Eu falo, agora eu quero ficar 20 dias em casa. Aí eu acabei de abrir o grupo agora, tinha um anúncio de uma cidade longe. Aí eu até fiz assim para minha sobrinha, ai meu Deus, eu quero ficar em casa, mas olha aqui esse anúncio. Já estou coçando para fazer a mala, assim, entendeu? Então, assim, e quem tiver em dúvida, pensando, nossa, eu gosto de mexer com elétrico, eu gosto de fazer isso, será que eu vou, será que eu não vou, seja homem ou seja mulher. Hoje nós temos cursos pagos, gratuitos, valor alto, valor baixo, é só procurar, as redes sociais estão aí para isso, né? Precisando da gente, pode chamar no Instagram. Lucy, queria fazer um curso de elétrica. Você tem quem me indique? Você tem onde eu fazer? Quero fazer gesso, quero fazer drywall. Gente, pode chamar, eu vou ali, eu dando um tempinho ali, eu respondo. Na rede social tem o meu WhatsApp, pode chamar. A hora que eu dou uma paradinha lá, eu converso. As suas considerações finais, considerações já deixou. As suas redes sociais, pro pessoal. Meu Instagram é @Fabi com Y, _ Lucy com Y, 16. É isso. E pode me chamar, chama no direct, lá tem o link lá para o meu celular, né? Não tenho isso de empresa e pessoal, porque quem me conhece sabe que eu sou assim. Tanto o meu Instagram como o meu WhatsApp, pode me chamar, que é aqueles dois mesmo que eu uso. E quem quiser fazer curso, gente, a gente coloca a pessoa nos grupos, indica, vem para a construção civil, porque é um mercado que está quente, está crescendo. A gente está no Brasil, que a gente está vendo aí várias dificuldades, várias, né, mão de obra apertando aqui e ali. A gente está vendo tudo o que está acontecendo, a gente está vendo que o Brasil está passando uma peneira aí, uma situação difícil, né? Agora eu falo, a construção civil é um ramo que ele não sente dificuldade. Se você for um prestador de serviço correto, honesto, sabe, respeitar ali, ter uma visão que o seu cliente é um ser humano, você está lidando com sonho, com pessoas, tal, você não tem como você não crescer. É um ramo muito bom. Não para, disso, né? É um ramo nosso. Sim. Hoje mesmo eu falei do seu trabalho na obra. Sim. Obrigada, então, assim, agradeço. puxa, gente, é tão automático. Sim. Eu vi no projeto e falei, nossa, você já falou com essa pessoa, ela faz isso, tal. Você já falou com outra pessoa, ela faz aquilo. Gente, é um ramo que um vai puxando o outro. Um vai ajudando o outro. Não existe concorrência. Sim, tem ajuda. campo para todo mundo. Se eu não posso pegar uma pintura, eu passo para outro pintor. E um vai se ajudando. Sim. Eu tenho meninos incríveis. Incríveis. Os dois Marquinhos que eu adoro, o Michel, o Michael, são meninos que eles me ajudam. Eu chego lá e falo para eles, eu preciso de tal ajuda. Ou eu vou neles, ou eu vou nas meninas. É todo mundo se ajudando. Então, senão, não tenha dúvida. Venha para a construção civil, que o mercado está bem aquecido. E, olha, eu só tenho a agradecer. Legal. Gente, é isso, né? A gente está encerrando por aqui. Infelizmente, muito obrigado. Acabou. Eu que agradeço. Pela participação. Eu acho que foi... Eu que agradeço. Foi bem bacana mesmo. Bastante enriquecedor. Sim. Né? É um prazer. Sua empresa, né? E a história também. Então, obrigado, pessoal, que assistiu, a gente também. E na semana que vem, né? Mesmo horário, quinta-feira, às 20 horas, temos mais Destaque em Foco. Então, uma boa noite a todos. Até semana que vem. Mais uma vez, obrigada Lucy, pela sua presença, eu que pela agradeço. sua participação. Amém, obrigada. E pela sua história, que é muito bacana também. Você obrigada. Que precisa de restauro na sua obra, não deixe de entrar em contato com a Lucy. Isso mesmo, só chamar que a gente faz um orçamentinho bacana lá. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Destaque em Foco. Tchau.